Em um casamento que parecia ser o retrato da perfeição, Carolina e Marcos estavam prestes a viver uma reviravolta inesperada. Eles construíram uma vida juntos, cheia de sonhos e promessas. Mas por trás das portas fechadas, segredos começaram a corroer as fundações dessa relação. Marcos, envolvido em uma paixão perigosa, não imaginava que o caminho que escolheu o levaria a um arrependimento irreparável. Enquanto isso, Carolina, cansada de esperar por um amor que parecia ter se perdido, se viu diante de uma proposta de casamento que mudaria seu destino de uma vez por todas. O que Marcos não sabia era que a mulher que ele estava traindo com sua ausência e indiferença estava prestes a tomar uma decisão que desafiaria tudo o que ele acreditava ser certo. E quando ele se arrependeu, já era tarde demais. Entre amores proibidos, arrependimentos e uma proposta irrecusável, esta história revela o poder da escolha e da reviravolta do destino, onde o futuro de Carolina e Marcos se entrelaçam de maneira irreversível. O que realmente acontece quando a confiança é quebrada e o arrependimento aparece tarde demais? Uma jornada de mistério e emoção está prestes a começar, e ninguém sabe o que o amanhã reserva. Carolina e Marcos estavam casados há 7 anos. Eles tinham uma vida aparentemente perfeita, uma casa confortável, um filho pequeno e uma rotina bem estabelecida. No entanto, havia um segredo que Marcos carregava com ele, um caso extraconjugal com Júlia, uma mulher mais jovem e ambiciosa. Ela havia entrado na vida dele em um momento de fragilidade, quando o casamento parecia estar passando por uma crise silenciosa. Mas o que começou como uma aventura casual acabou se transformando em uma paixão intensa. Marcos tentava manter a aparência de um marido dedicado, mas as noites em que ficava fora de casa e os telefonemas suspeitos começaram a criar uma tensão entre ele e Carolina. Ela, por sua vez, notava a mudança em seu comportamento e sentia que algo estava errado, mas, por amor e pela família que construíram juntos, ela preferia ignorar os sinais e continuar acreditando que tudo estava bem. Naquela noite, depois de um jantar em família, Marcos foi até o escritório de Júlia, onde os dois se encontraram. Eles estavam abraçados, entregues ao desejo, quando, de repente, Marcos sentiu uma pontada de culpa. Algo estava errado. O olhar de Júlia, tão apaixonado, agora parecia vazio para ele. O que ele estava fazendo? Por que tinha se afastado de Carolina, a mulher com quem construiu uma vida? O pedido inesperado. A noite estava calma, e Carolina, apesar de seu habitual sorriso cordial, não conseguia esconder a inquietação que sentia. O dia havia sido longo e exaustivo, com reuniões, compromissos e a eterna preocupação com o casamento que parecia estar, aos poucos, desmoronando. Marcos, seu marido, estava cada vez mais distante, e ela sentia que o vazio que tomava conta do relacionamento não seria mais preenchido por palavras vazias ou promessas quebradas. Ela havia se acostumado com a solidão que vinha do coração de Marcos, embora ainda tentasse, de alguma forma, acreditar na possibilidade de recuperação. Mesmo assim, algo dentro dela se sentia diferente, como se uma mudança estava prestes a acontecer. Mas ela não sabia o que nem como, até que foi chamada para uma reunião importante no trabalho. A convite do CEO da empresa onde trabalhava, o carismático e misterioso Eduardo Carvalho, Carolina se viu envolvida em um jantar que ela jamais imaginaria ser tão marcante para sua vida. Eduardo sempre teve uma postura profissional, mas nas últimas semanas havia começado a tratá-la com uma atenção extra que ela sentia não ser meramente uma questão de respeito pelo trabalho. Ela, sempre focada em sua carreira, tentou não dar importância ao comportamento dele, mas naquela noite, ela seria confrontada com uma decisão que mudaria tudo. O restaurante era elegante, com luz suave e uma vista deslumbrante da cidade. Carolina chegou, um pouco tensa, mas ao entrar, Eduardo já estava esperando por ela. Ele estava impecavelmente vestido, com um sorriso sereno e um olhar que parecia transbordar interesse. Era como se a atmosfera do lugar fosse feita para esse momento, para esse encontro. Durante a refeição, Eduardo não parava de elogiar o trabalho de Carolina,
destacando suas qualidades profissionais e a visão que ela tinha para a empresa. Mas à medida que a conversa se aprofundava, ele foi suavemente desviando o foco de sua carreira para algo mais pessoal. Carolina, eu admiro muito o que você fez pela nossa empresa. Não é apenas competência, é paixão. E essa paixão é o que me fez perceber algo muito mais importante. Você é uma mulher extraordinária e acredito que merece mais do que apenas um trabalho de sucesso. Você merece a felicidade completa. Carolina não sabia como reagir. Ela estava um pouco surpresa com as palavras dele, mas sentia que havia algo mais por trás delas. Um toque de sinceridade, mas também um tom que sugeria algo a mais, algo além da admiração profissional. Eu não sei o que dizer, Eduardo. Agradeço muito por suas palavras. Mas, sinceramente, minha vida pessoal está um pouco confusa no momento. Não sei se estou pronta para pensar em algo mais além do trabalho. Eduardo sorriu, mas não insistiu. Ele continuou a falar com ela, mas com uma leveza diferente, como se já soubesse exatamente o que queria. Quando a sobremesa foi servida, ele pediu uma pausa na conversa para puxar uma pequena caixa de veludo do bolso interno de seu paletó. Carolina franziu a testa, sentindo um nó na garganta. Carolina, ele começou, sua voz agora suave e séria. Só o tempo vai nos mostrar o que o destino nos reserva. Mas neste momento, diante de tudo o que construímos e o que eu acredito que você merece, eu quero fazer algo que talvez mude o rumo das nossas vidas. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e confusão. O que estava acontecendo? Eduardo se levantou da cadeira e diante dela abriu a caixa, revelando um anel de diamante cintilante. O brilho da pedra refletia nas luzes do restaurante, fazendo com que o momento parecesse ainda mais surreal. Carolina, você é uma mulher incrível, e eu não quero que você se sinta mais sozinha. Quero que você seja minha esposa. Eu te ofereço não apenas meu amor, mas meu apoio incondicional. Um futuro ao seu lado, onde você nunca mais precisará se sentir incompleta. Eu te amo. O mundo de Carolina parecia girar. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela olhava o anel, o pedido de casamento inesperado, a promessa de um futuro ao lado de um homem que parecia enxergar algo nela que ela mesma começava a duvidar. A sala ficou silenciosa por um momento que pareceu uma eternidade. O ar estava pesado, e seu coração batia rápido. Ela sentiu um calor subir pela sua garganta, a emoção de uma vida inteira começando a ser reescrita diante de seus olhos. Era algo que ela não havia esperado. Não agora, não assim, mas era real. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu desejada e importante. Não apenas como esposa e mãe, mas como mulher. Eduardo, eu não sei o que dizer. Isso é muito repentino. Carolina tentou falar, mas sua voz falhou. Ela não sabia se estava pronta para tomar uma decisão como essa, especialmente quando seu coração ainda estava atado a Marcos, mesmo que ele parecesse cada vez mais distante. No entanto, ao olhar nos olhos de Eduardo, ela viu algo diferente. Uma chance de recomeçar, de ser a mulher que sempre quis ser. Eduardo, percebendo a hesitação dela, sorriu suavemente e segurou a sua mão. Não precisa responder agora, Carolina. Só quero que saiba que estarei aqui, esperando, caso você decida que merece algo mais. Algo que eu sei que posso te dar. Carolina ficou em silêncio, olhando o anel. O pedido de casamento de Eduardo ecoava em sua mente, mas o que mais a tocava era a verdade não dita. Talvez ela realmente merecesse ser amada e tratada como prioridade, e talvez, finalmente, tivesse encontrado alguém que a visse como tal. Enquanto Eduardo a observava com um olhar cheio de esperança, Carolina se viu em uma encruzilhada. O que ela faria? Ela poderia seguir com a promessa de uma nova vida, ao lado de um homem que parecia ser tudo o que ela sempre quis, ou iria voltar para um casamento que, apesar de todo o amor que ainda sentia por Marcos, já estava marcado pela traição e pelo vazio? Ela olhou para Eduardo, para o anel em sua mão, e sentiu o peso de sua escolha. A resposta estava próxima, mas no fundo, ela sabia que esse momento marcaria o começo de algo grande. Algo que não poderia mais ser ignorado.
Confronto de Marcos e Carolina. O relógio parecia estar em desacordo com o tumulto emocional que dominava Carolina. Ela ainda estava na mesa do restaurante, com o anel de diamantes à sua frente, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos e sentimentos. Eduardo a observava com paciência, dando-lhe o tempo necessário para tomar uma decisão. No entanto, ela sabia que aquele momento não era apenas sobre o anel, sobre ele, ou sobre o futuro que ele poderia oferecer. Era sobre uma escolha muito mais profunda e dolorosa. O que ela faria com o casamento de 7 anos que aos poucos se desintegrava diante dos seus olhos? Enquanto isso, Marcos, completamente alheio à vida que sua esposa estava começando a construir sem ele, estava em casa naquela noite. Ele se encontrava em um estado de agitação interna, algo que raramente acontecia com ele. O peso do segredo que carregava, o caso com Júlia, já não o consumia da mesma forma. Ele tentava, desesperadamente, se convencer de que ainda poderia salvar o casamento, que poderia voltar a ser o homem que Carolina merecia. Mas a dúvida o atormentava. O arrependimento estava se acumulando dentro de Marcos como uma tempestade prestes a desabar. Naquele momento ele não queria mais estar com Júlia, não queria mais viver a mentira que havia criado. O toque do beijo, que antes parecia doce, agora lhe dava um gosto amargo. Ele sabia que havia falhado com Carolina e que não havia mais caminho de volta se ela escolhesse seguir em frente. Quando ele recebeu a mensagem de sua esposa, avisando que chegaria tarde em casa, seu coração se apertou. Algo dentro de Marcos sabia que aquela noite marcaria o fim de tudo, que algo irreparável estava prestes a acontecer. Ele tentou ligar para Carolina, mas as chamadas foram ignoradas. A frustração de não conseguir se comunicar com ela só aumentou sua ansiedade. Ele precisava falar com ela, precisava se desculpar, precisava desesperadamente saber onde ela estava e o que estava acontecendo. Finalmente, depois de horas de indecisão, Marcos decidiu se dirigir à casa de Carolina, sem saber o que encontraria pela frente. Ele não sabia que, nesse momento, Carolina já estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Quando Marcos chegou à porta, o som da chave girando na fechadura ecoou em seus ouvidos como um aviso. Ele entrou na casa, já com o coração batendo forte. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas algo dizia que a reconciliação seria mais difícil do que ele imaginava. Na sala de estar, Carolina estava sentada no sofá, com os olhos marejados e um semblante sério. Ao vê-lo entrar, ela não se levantou. O silêncio entre eles parecia se estender por uma eternidade, até que finalmente ela falou, sua voz rouca de tanto pesar. Marcos, você finalmente veio? Achei que não viria mais. Ela o olhou com uma mistura de dor e cansaço, como se estivesse exaurida de tudo o que havia vivido até ali. Marcos, sem saber como começar, deu um passo hesitante em direção a ela. Seu rosto estava marcado pela culpa, o arrependimento visível nos olhos. Carolina, não sei o que fazer. Eu fui um idiota. Você não merece isso. Eu sei que errei, mas eu ainda te amo. Carolina olhou para ele, mas não disse nada imediatamente. Sua mente estava preenchida por imagens de momentos felizes com Marcos, mas também pelas lembranças da dor que ele causou. Ela se lembrou das inúmeras vezes em que ele se ausentou, das mentiras que ele contou, das promessas quebradas. O amor que ela sentia por ele agora parecia um eco distante, ofuscado pela desilusão. Você me ama? Ela repetiu, quase como um suspiro. E o que você fez com isso, Marcos? O que você fez com o amor que eu te dei, com a confiança que eu depositei em você? Você acha que palavras podem consertar tudo? Você me traiu, me deixou sozinha. E agora, quando percebe o que perdeu, vem aqui, esperando que eu te perdoe? O golpe daquelas palavras foi como um soco no estômago de Marcos. Ele sentiu sua garganta apertar e a dor se espalhar pelo peito. Ele não tinha palavras para justificar o injustificável. Ele sabia que tinha falhado, que a dor que causou a Carolina era irreparável. Mas o que mais o feriu foi o fato de que ele sabia que a mulher que ele amava não o olhava mais da mesma forma. Carolina,
Eu não tenho desculpas. Eu errei de todas as maneiras possíveis. Eu não posso mudar o que fiz, mas o que eu sinto por você. Isso nunca mudou. Eu estava perdido, mas agora, eu só quero ter a chance de corrigir o que fiz, de provar que posso ser o homem que você merece. Carolina levantou-se do sofá e se afastou dele, caminhando até a janela, olhando para a rua iluminada. A voz dela estava mais firme agora, como se ela tivesse encontrado uma força que ela nem sabia que possuía. Você acha que pode simplesmente voltar, Marcos? Que pode me convencer com palavras e promessas? Eu já vivi essa mentira, já tentei acreditar em você. Mas eu não posso mais. Eu não posso mais ser aquela mulher que espera que as coisas mudem. Não depois de tudo o que você fez. Ela parou por um momento e olhou para ele, como se estivesse tentando decifrar a dor nos olhos dele, a luta interna que ele estava enfrentando. Mas no fundo, ela sabia que não importava mais o quanto ele se arrependesse. O dano estava feito, e ela não poderia mais viver à sombra do que ele lhe causou. Marcos, não adianta mais. Eu não posso mais viver assim. Eu mereço mais. E por mais que eu ainda te ame, eu preciso seguir em frente. O silêncio caiu entre eles, pesado e insuportável. Marcos sentiu sua vida desmoronar à sua frente. A verdade cruel de que, embora ele amasse Carolina, o tempo que ele perdeu com Júlia, o tempo que ele passou sem a valorizar, agora o separava dela de forma irreversível. Carolina se virou, caminhando até a porta, onde ela sabia que tomaria a decisão final. Eu não vou te perdoar, Marcos. Não da forma que você espera. O que restou entre nós morreu, e eu preciso viver uma vida que seja minha, sem sombras, sem arrependimentos. Enquanto ela fechava a porta atrás de si, Marcos sentiu o peso da perda consumi-lo por completo. Ele sabia que, naquele momento, ela já havia tomado sua decisão. Ele havia perdido não apenas o seu casamento, mas a mulher que ele mais amava. O silêncio que ficou na casa parecia o último capítulo de uma história que não poderia ser reescrita. Carolina passou os dias seguintes refletindo sobre sua vida, sobre o amor que ainda sentia por Marcos, mas também sobre sua própria necessidade de ser valorizada e respeitada. Ela sempre se deu ao máximo no casamento, mas parecia que nada do que ela fazia era suficiente para Marcos. O pedido de casamento de Eduardo havia trazido à tona uma realidade que ela não queria mais ignorar. Ela merecia mais. Enquanto Marcos lutava contra o arrependimento, ele sabia que perdera o direito de decidir pelo futuro de sua esposa. Ele amava Carolina, mas seu erro tinha sido grande demais. Ele procurou por ela, tentou se explicar, mas ela estava irredutível. Marcos, não sei mais quem você é. O homem que eu amei não teria feito isso, Carolina disse em um encontro final, suas palavras cortando como facas. Eu não posso mais viver na dúvida, no medo. Eu mereço algo mais. Naquele momento de dor, Carolina fez sua escolha. Ela aceitou o pedido de casamento de Eduardo. Ele se mostrou um homem atento, carinhoso e, acima de tudo, disposto a lhe dar a estabilidade e o respeito que ela sempre quis. Ao mesmo tempo, Marcos foi deixado para enfrentar as consequências de suas ações. Nos meses seguintes, Carolina construiu uma nova vida ao lado de Eduardo, com seu filho, com o apoio de uma família que realmente a valorizava. Ela não esqueceu Marcos, mas aprendeu a entender que para se encontrar novamente, precisaria seguir em frente. Enquanto isso, Marcos lutou com a solidão e o peso do arrependimento, questionando-se sobre como poderia ter sido diferente. Se tivesse escolhido a esposa ao invés da amante, Carolina encontrou a paz no perdão a si mesma, percebendo que o que mais precisava era se reconstruir. O casamento com Eduardo era diferente, baseado em respeito mútuo e crescimento. Para Marcos, o aprendizado foi doloroso, mas necessário. Ele nunca esqueceria o momento em que abraçou a amante apenas para arrepender-se ao ver a mulher que mais amava sendo pedida em casamento por outro. A vida seguiu para todos, mas a lição foi clara. O amor só floresce quando existe respeito, honestidade e a capacidade de olhar para o futuro sem carregar o peso das traições do passado.